Muito bem. Então, hoje a gente vai falar do simplex revisado, tá? O que é o simplex revisado? Então, dentro de programação linear, a gente tem aquelas etapas de modelagem, né? Seja ela começando lá, né? Encarar o problema real, a partir disso, transformar o problema real em um modelo matemático. No nosso caso aqui, esse modelo matemático é de programação linear, o que nós chamamos de problemas de programação linear, os PPLs. Esse modelo matemático vai obter por algum tipo, por algum método, por algum algoritmo, a solução. Nós temos diversas soluções, diversas formas de resolver esse problema de programação linear. Então, nós temos heurísticas, meta-heurísticas, processos iterativos, agora as mais recentes mate-heurísticas, e a base de tudo, de todos esses desenvolvimentos, é o simplex, né? O simplex ele é o principal método porque ele garante a otimalidade da solução. O que isso significa? Ele garante que eu vou chegar no ótimo, ele garante que eu estou fazendo otimização de verdade, tá? Aqui vale um ressalto também. Esse problema de real que a gente está abordando, o modelo de programação linear não é a única forma de fazer modelagem. Eu posso fazer esse mesmo problema por modelos não lineares, resolver por equações diferenciais, métodos aproximados, tá? Nós podemos resolver esse problema por programação dinâmica, que é um conteúdo que a gente está voltando a abordar dentro do métodos numéricos. Aí, provavelmente, em 2021, nós vamos voltar a abordar programação dinâmica no métodos numéricos também. Simulação discreta de eventos discretos, ou seja, existem várias formas de tentar resolver um certo problema, se bem que a simulação não é bem para resolver, mas é para criar cenários para pelo menos melhorar, né? Não é a otimização, mas é a melhoria. Mas modelos não lineares, modelos de programação dinâmica e programação linear, são modelos que eu estou fazendo otimização propriamente dito. Além de eu poder abordar todo esse problema também com métodos estatísticos, tá? Isso tem que ficar claro a partir de hoje, que nós vamos fazer o simplex revisado para todo mundo, que não é que a otimização é somente programação linear. Não. Otimização é tudo aquilo que eu vou em busca de um ótimo, né? Eu tenho garantia de convergência. O que é garantia de convergência? Eu tenho algum método, um algoritmo, de que de alguma forma iterativa eu vou melhorar a solução que eu tenho daquele momento, naquele problema, dado aquele modelo que eu fiz, né? Eu vou garantir que eu tenho em busca do ótimo. Essa convergência em busca do ótimo, se eu estou fazendo isso, se eu tenho garantia que eu tenho uma convergência, eu estou fazendo otimização. Cuidado que otimização não é melhorar o processo por questões lógicas, né? Por bom senso. Bom senso não é não é otimizar o processo. Existe no mercado aí muita gente que está se apropriando dessa palavra otimização, né? Vamos pegar eu vou dar um exemplo aqui que eu já ouvi, não é todo mundo que faz, mas eu já ouvi. Vamos pegar lá uma indústria, colocar câmeras numa posição de maneira com que as câmeras peguem a maior parte possível das imagens. Legal, beleza. Se eu vou medir quanto que cada câmera faz e vou usar um processo iterativo para posicionar as câmeras de uma tal maneira que eu maximize a área vista, eu posso até estar fazendo otimização. Agora, se eu simplesmente coloco as câmeras de uma maneira a pegar todas as áreas, não é otimização, é bom senso. Vocês conseguiram entender? É uma diferença muito sutil entre otimização e bom senso. Bom senso cara, é óbvio que eu tenho que fazer isso. Então, faça. Isso não é otimização.
Otimização é utilizar o mínimo possível de recursos para obter o máximo possível de benefícios. Aí eu estou fazendo otimização, tá? Então, um projeto de uma fábrica nova que eu tenho que ter um espaço lá para 5 linhas e a minha fábrica está dimensionada para ter capacidade para 20 linhas, eu uso 5, não é otimização. É utilização do espaço que existe. Otimização seria se eu tivesse um espaço para colocar 3 linhas e essas 3 linhas, mediante métodos iterativos, eu conseguisse produzir a mesma coisa que as 5 linhas originais. Aí eu estou fazendo otimização por algum método iterativo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por que eu estou dizendo todo esse início aqui? Porque o simplex revisado, basicamente, é como os softwares estão programados para resolver os modelos de programação linear. Ou seja, modelagem matemática é qualquer coisa que tenha matemática. Então, se eu pego uma abordagem estatística, é modelagem matemática com abordagem estatística, multivariada, univariada, seja lá o que for. Se eu estou pego um problema e tento resolver por inteligência artificial, eu estou lá fazendo um modelo matemático baseado em um processo de KDD, Knowledge Discovery Data, que aí dentro desse processo vai existir um processo de data mining, desse processo de data mining vai existir a inteligência artificial, o machine learning. Eu estou pegando esse modelo, é um processo de, sei lá, dispersão de poluentes, eu criei um modelo matemático com equações diferenciais e estou resolvendo por métodos iterativos. É uma modelagem matemática. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho lido algumas dissertações e teses que está confundindo, e isso está cada vez mais comum no métodos numéricos, então acho que vale a pena a gente reforçar aqui, que modelagem matemática é programação linear. Não, modelagem matemática é um tipo de programação linear, tá? E aí, quando a gente deixa... não quero fazer não linear, eu tenho que resolver por Newton-Raphson, etc. Tem um conjunto de métodos não lineares, as condições de KKT, e aí tem um monte de professor que manja muito disso lá no Métodos Numéricos. Não vou usar programação dinâmica, vou usar modelos de programação linear. Então, a minha abordagem é uma abordagem de programação linear. Então, o meu modelo matemático, a gente diz que a abordagem do problema proposto é uma modelagem matemática de programação linear, tá? Ou, provavelmente, de programação linear inteira mista, que é o PLIN, que é provavelmente o que a maioria que for fazer uma dissertação mestrada vai acabar fazendo, que vai usar variáveis inteiras e binárias. Por isso do mista. Tá? Então, tem que tomar cuidado com modelagem matemática, não é sinônimo de programação linear. Tá? Só que daí a hora que a gente faz esse recorte e usa a programação linear, dentro dos softwares, como que isso está implementado? Não é por quadros, por óbvio. Né? Porque por quadros, ele é um processo que gasta muita memória para coisas que não precisariam. Então, a gente acaba abordando uma metodologia que é o simplex, porém, a gente chama ele de simplex revisado. Por quê? Porque eu só vou fazer as contas que são necessárias neste momento, numa estrutura muito mais enxuta. E aí o meu algoritmo simplex, que é o que eu pedi na lista de vocês na lista passada, que é uma atualização de todos os dados a toda a iteração, ela se reduz bastante. Se reduz muito no simplex revisado. O número de contas vai caindo muito. Então, quanto maior o meu número de variáveis, meu número de restrições no meu modelo, mais o simplex revisado acaba economizando em contas, tá? Economizando em processamento computacional. Aonde eu quero chegar? Que a partir de hoje, a partir do simplex revisado, embora a gente vai usar ainda o dual simplex por quadros, e aí a transição por dual simplex revisado é a mesma transição que nós vamos fazer hoje, não muda absolutamente nada. A partir de hoje, a gente vai começar uma corrida mental de que o objetivo
quando a gente aborda um certo problema por programação linear, sempre vai acabar sendo dois. O primeiro objetivo é construir um modelo de programação linear aderente, adequado ao problema que eu quero resolver, e essa construção nem sempre é uma construção trivial, eu tenho que juntar problemas, eu tenho que pegar restrições que resolvam problemas implícitos dos problemas, como, por exemplo, o Franklin acabou de falar aí, o problema das subrrotas em roteirização. Então, eu tenho formas de fazer isso, eu tenho modelos diferentes, pelo menos 3 modelos que eu conheço, de resolver o problema de subrrotas de maneiras diferentes. Então, essa é o primeiro grande desafio. Construir um modelo onde que eu consiga concatenar tudo ali dentro para não deixar nenhuma restrição de fora, nenhuma variável de fora, nenhuma condição de fora. Ou seja, que esse problema seja o mais próximo possível do real. Tá? E aí, quando a gente está falando que o modelo de programação linear tem que ficar próximo do real, a gente tem que tomar um outro cuidado na escrita. A gente fala assim, vamos resolver o problema mais próximo da realidade. Então quer dizer que quem veio antes resolveu problemas só fictícios, só problemas que existem em Marte, na Lua. Quer dizer, hoje em dia não podemos falar isso mais porque estamos chegando lá, né? Mas outra galáxia. Todos os problemas são reais, a não ser que eles sejam psicológicos, né? Mas daí a gente não aborda com programação linear. A gente pode até abordar com programação neurolinguística, né? Fazendo um entre aspas aqui. Mas com programação linear, você vai sempre, por óbvio, por essência, abordar um problema real. Então, o que a gente acaba escrevendo que é mais adequado, a gente fala, estamos abordando um problema real. Está errado? Não. Mas é a mesma coisa que eu falar assim, estamos subindo a escada para cima. É óbvio que está subindo para cima, né? É pleonasmo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é escrever que nós estamos resolvendo problemas cada vez mais complexos ou cada vez mais integrados. É nesse sentido, tá? Então, quanto mais a gente se aproxima, entre aspas, da realidade, não é que eu estou saindo de um problema irreal. Então, eu não posso falar que eu estou me aproximando da realidade, porque o meu problema anterior não era real. Eu estou me aproximando de uma maior complexidade, de uma maior integração de problemas. O problema anterior não era irreal, ele era mais simplificado em relação à complexidade real. Tá? Então, a palavra principal aí é complexidade ou integração, e não realidade. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Entendendo isso, uma vez que o problema 1 era a modelagem, o segundo vai ser, daqui para frente e para todo o resto, daqui a 300 anos, pode ser que a gente continue estudando as mesmas coisas, porque vai aumentar a capacidade computacional. Você imagina o que aumentou nesses últimos anos. Vocês imagine daqui a 300 anos. Então daqui a 30 anos vai ter o computador quântico, nós não vamos ter que resolver problemas, mas com abordagem linear. É falso. É totalmente falso isso. Por quê? A gente pode aumentar a complexidade do problema tanto quanto ela permita. E aí vai chegar num ponto, e vai demorar, tá? Mesmo que tenha computador quântico, que se eu resolver o problema, por exemplo, de logística, desde a produção do grão ou do minério até a ponta final, a não ser que a sociedade que a gente conheça mude radicalmente, né? Tenha um apocalipse aí real, o problema da produção, desde o minério, do grão, do boi, da agropecuária, da agricultura, até chegar no cliente final, no consumidor, resolver tudo isso de uma forma integrada, mesmo com o computador quântico, eu não sei se a gente vai conseguir resolver tão cedo, tá? Mesmo com isso. Então, a gente vai sempre perseguir, na segunda etapa, o aumento da velocidade da convergência. O aumento da velocidade da convergência. Esse é o nosso segundo objetivo.
Esse segundo objetivo, ele parte necessariamente do simplex revisado. O simplex revisado foi o primeiro passo para a gente acelerar a convergência. Por isso que essa aula aqui é importante. Para a gente entender depois, a hora que a gente está falando lá no branch and bound, entender que cada nó do branch and bound, ou seja, cada problema relaxado, é uma reconstrução de uma certa solução que eu tenho os elementos do simplex revisado, onde que eu posso recuperar qualquer coisa que eu tenha, qualquer coisa que eu precise, em qualquer momento, de qualquer forma, e aí eu tenho domínio sobre o meu algoritmo. Eu tenho domínio sobre os elementos de programação linear. Por isso que o simplex revisado é o primeiro passo. É eu transformar aquela lógica de quadros que a gente já entendeu que funciona, a gente já viu graficamente, pelo menos em duas dimensões, né, que a gente vai de vértice em vértice, a gente entendeu já a importância desse vértice em vértice, ou seja, que esse ponto extremo aí é importante na busca dessa solução ótima, que eu tenho uma garantia de que indo de vértice em vértice, em algum momento eu vou chegar numa solução ótima, porque ele é um ponto extremo da minha região, que é convexa. E o simplex revisado foi o primeiro passo, a primeira tentativa de pegar aquele quadro e reduzir a complexidade computacional. Ou seja, eu chegar no mesmo lugar fazendo o menor número de contas, gastando o menor número de processamento e de memória dos computadores. E a partir daí, criou-se uma corrida insana, eu digo para vocês, sobre otimização. Mas uma corrida totalmente insana. Por quê? Chegou num momento ali, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, que a gente tinha computadores bons, já eram os melhores computadores, mas nós estamos falando de Pentium 2, sei lá, como que é o mais antigo que o Pentium 2. Meu primeiro computador foi um Pentium 2, então eu já não tenho não sou tão antigo assim. Mas os primeiros computadores tinham lá seus processamentos, aqueles computadores gigantes, e nós aí nessa época aí de 90 e pouco, final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, nós tínhamos computadores que eram o Pentium 2, que já resolvia bastante coisa, mas ainda em termos de quantidade de operações que o simplex necessita para resolver de forma exata, e a gente vai cada vez mais entender melhor esse exato, essa solução ótima. Mesmo com esses computadores bem mais modernos do que há, tipo, 5 anos atrás, de 95 para 2000, o avanço foi absurdo. De 2000 para 2005, foi 3 vezes mais absurdo. Mas mesmo assim, o simplex ainda não aguentava. Mesmo assim, o simplex não aguentava. O simplex revisava podia ser um computador de mesa, obviamente, não industrial. Mesmo assim, os industriais da IBM ainda tinham bastante limitação, que a gente tinha que recorrer para métodos heurísticos e metaheurísticas. Tanto que, se vocês forem para a literatura, vocês vão ver os artigos nessa época, de 90 e poucos até 2003, 2005, 2008, vamos dizer assim, esses 15 anos, de 90 a 2005, 92 a 2007, vocês vão ver muitos artigos com modelagem e uma proposta de heurística ou meta-heurística. Foram aí que nasceram colônias de formigas, nasceram não, a colônia de formigas, esses algoritmos são um pouquinho antes, dos anos 80, redes neurais é antes, lá dos anos 70, mas o boom foi nos anos 80, a concepção do colônia de formigas foi no final dos anos 80, nuvem de partículas também, quase todas as meta-heurísticas nasceram no final dos anos 80, mas tiveram um grande boom nos anos 90 até 2000, 2000 e pouquinho. Por quê? Porque não tinha computador suficiente. O memória computacional não tinha. O simplex, ele era pesado, por mais que a gente estivesse fazendo o simplex revisado, que é o que a gente vai ver hoje. E aí, daqui a pouco, começou a surgir o processador puxado fortemente pelos Core, né, da Intel, o i3, o i5 e aí o i7. Agora nós estamos em processador i9, de 10ª geração. É um processador extremamente forte. Aí, se a gente
a gente somar com placa de vídeo, com memória RAM, a gente começa a brincar sério aí, né, com relação à computação, mas começaram a surgir os primeiros Core i3 e 5 e tal. Quando começou a surgir, houve uma transição ali de 2005 a 2012, 2013, que começou, tanto o Gurobi quanto o Simplex, eles evoluíram assim absurdamente. Eles fizeram uma evolução de desempenho computacional muito grande. Não porque o método em si tinha sido melhorado, não, porque o Simplex revisado passou a ser viável pela melhoria computacional. E aí começou a surgir essa corrida que eu falei, que é o segundo ponto, que é a diminuição, porque daí, ao invés de eu começar a investir em heurísticas, meta-heurísticas, etc., eu comecei a investir em mate-heurísticas. O que são mate-heurísticas? São soluções, perdão, são combinações de soluções heurísticas, meta-heurísticas, exatas, abordagem de relaxação, são combinações de métodos misturando um pouco de exato, que usa uma parte dele, a parte exata, que é de programação linear, com provavelmente branching bound, etc. Usa métodos de relaxação e você acelera a convergência fortemente. E aí, olha só, começou a haver um direcionamento diferente para a pesquisa por causa que o Simplex revisado passou a ser viável. Computacionalmente passou a ser viável. Tanto o Gurobi quanto o Simplex, eles começaram a criar condições melhores computacionais para que a gente pudesse usar a solução exata. Tá? E aí, a partir ali dos anos 2010 para frente, nós estamos num trilho onde que o objetivo, às vezes, não é nem achar uma solução heurística. Está diminuindo cada vez mais teses de doutorado com propostas de heurísticas ou meta-heurísticas novas. Então, se a gente vai para a meta-heurística, você vai ver, obviamente, que vai surgir um monte aí nesses anos aí de meta-heurística, algoritmo... eu não vou lembrar aqui o nome, tem uns nomes diferentes agora, mas é o que você vai olhar a essência, é a mesma coisa que um algoritmo genético, muda um critério ou outro, mistura o nuvem de partículas com o algoritmo genético, e você tem uma abordagem ali muito próxima do algoritmo genético, mas o cara deu um outro nome, foi publicado e está valendo, está no jogo. E aí as próprias pesquisas, elas direcionaram para o seguinte... Bom, eu tinha o problema A, eu tinha o problema B, vou misturar esses dois problemas e eu vou ter um problema muito mais complexo. Não mais real, mais complexo. Tá? Mais próximo da realidade, não. Mais próximo da complexidade real. Tá? Juntei isso aqui. Na hora que eu juntei isso aqui, se eu for rodar o modelo exato, ele começa a ficar pesado. Entretanto, eu tenho capacidade computacional para usar métodos de relaxação heurísticas ou abordagens mate-heurísticas de forma a ser híbrido, que é o que nós chamamos, começou com modelos híbridos e os modelos híbridos se transformaram em mate-heurísticas. Não meta-heurísticas, mate-heurísticas, onde em algum momento, em alguma forma, você vai usar o Simplex e na hora que você usa esse Simplex, você está usando o Simplex revisado. E o Simplex revisado é usado por um motivo muito simples. Com pouquinha informação armazenada, eu consigo recuperar qualquer coisa em qualquer momento do meu modelo. Pô, bacana isso, né? Bacana a gente pensar que antes eu precisava ter as iterações num quadro cheio de informação, eu tenho aí no Simplex revisado o mínimo possível de informação. E quando eu digo o mínimo possível de informação, eu só preciso basicamente de duas. O modelo inicial, bom, que eu preciso de qualquer jeito, porque senão eu não consigo resolver o problema, e quem é a base. Quais são as variáveis que estão na base? Tendo essas duas coisas, ou seja, com todos os dados originais, e quem é, ou quem são as variáveis que estão na base, qual é a minha base,
A partir daí, eu calculo todo o resto. Eu consigo a qualquer momento. Poxa, então vamos pensar o seguinte. Se eu estou lá num modelo, imagine em 2D, que eu tenho um monte de restrição. E eu sei que meu ótimo está lá longe. Se ao invés de eu ficar aqui fazendo 20 iterações, ponto a ponto, processo, ponto extremo a ponto extremo, chego lá, eu consigo pegar uma solução muito próxima do ótimo, por uma heurística que é muito rápida, que eu não tenho garantias de otimalidade, mas que eu sei que ela converte rápido por um local bom. Esse local bom, eu sei que é um ponto extremo de uma região muito mais próxima do ótimo. E a partir desse momento, eu consigo voltar para o simplex, porque eu sei quem é a base do momento, eu sei qual é a solução do momento. Eu pego isso daqui, consigo reconstruir e eu faço o simplex só um pedacinho, que é um processo computacional caro. Opa, começa a parecer bacana, não parece? Em vez de eu resolver 20 iterações do simplex, que vai demorar, sei lá, imagine, 20 segundos, 1 segundo por iteração, eu faço uma heurística que com 2 segundos eu chego a 2 pontos do simplex. E aí, com esses 2 pontos do simplex, eu vou lá e uso o simplex revisado, porque eu reconstruo ela, a solução do momento, baseado no simplex revisado. Com 2 iterações, mais 2 segundos, eu cheguei no ótimo. E aí, em vez de resolver 20 segundos, eu caí para 4. Opa, começa a ficar interessante a brincadeira. Então, se é um problema que eu demorava 20 segundos cair para 4, bom, se eu pegar um problema que eu demorava, sei lá, 20 horas, ou seja, um dia inteiro, eu caio para 4 horas, mais ou menos essa proporção, sei lá, um pouco menos. Ou aquele problema complexo que eu não resolvia porque o meu modelo computacional não dava certo, a partir de agora começou a ser viável. A partir de agora começou a ser possível eu colocar no dia a dia de uma empresa. A aplicação começou a ficar mais palpável, percebe? Tudo isso por causa do simplex revisado. Então, essa é a virada da chave dessa aula aqui. Entendemos tudo que tinha a partir de agora. O simplex revisado é o despertar de um caminho para que a gente possa acelerar a convergência das coisas. Por isso que eu trago antes da dualidade. Porque se eu mostro o simplex revisado para vocês, construo o simplex revisado, e aí eu justifico depois com o dual simplex tudo isso que a gente vai ver daqui para frente, a teoria da dualidade, o teorema da forma complementar, depois lá na outra matéria o Brenchenbaud, uma ideia dos métodos de relaxação. Aí num outro trimestre, o ano que vem, eu vou dar métodos de relaxação, que esse ano não dá mais tempo, né? Mas no ano que vem, 2021, com certeza eu vou dar métodos de relaxação, local branching, etc, etc, que a gente usa e usa bastante hoje em dia. Bom, aí a gente consegue construir todo um arcabouço que basicamente bom, as ferramentas estão aqui, aonde que eu vou usar? Eu só tenho que saber escolher agora se eu quero pregar um quadro, usar o martelo. Se eu quero cortar uma madeira, usar o serrote. Só não posso escolher a ferramenta errada para o problema errado. Como é que você vai saber disso? Tendo a base boa, sabendo toda essa lógica que a gente está construindo a partir de hoje. Essa aula aqui é uma aula que vira chave. Essa aula aqui passa a ser. Até agora eu só me preocupei em construir o modelo. Até agora eu só me preocupei em garantir que o modelo vai ter uma solução, que todas as condições de um modelo de programação linear bacana, funciona. A partir de agora uma vez que funciona, eu quero resolver ele o mais rápido possível, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui no Paint para a gente ter algumas definições, algumas coisas importantes, tá? Eu vou colocar aqui, a gente vai se basear num modelinho simples, tá? Mas, basicamente, a gente vai ter o seguinte. Então, o simplex revisado. Tá? Quando a gente está fazendo uma estrutura de quadros, tá? Um modelo do tipo minimizar z igual a cx, ax igual a b, com x
maior ou igual a zero, tá? Um modelo assim, quando a gente coloca lá num quadros, eu escrevo dessa forma aqui. Então, aqui vai estar o nosso quadro, tá? Aqui vão estar as variáveis. A gente pode separar em variáveis básicas, variáveis não básicas, né? Cada coluna, né? Cada elemento aqui vai ter os coeficientes da função objetivo básicos e os coeficientes não básicos. Eu consigo quebrar a minha matriz A, que é a matriz tecnológica de recursos, em colunas das variáveis básicas e colunas das variáveis não básicas, né? Muito bem. Aí, aqui do ladinho, a gente tem o nosso vetorzinho B. Essa é a nossa estrutura, né? O que a gente fez aqui, basicamente? A gente pegou a matriz A e separou ela, uma matriz por partes, entre colunas básicas e colunas não básicas. E a gente reescreveu esse AX igual a B com essa partição. Então, a gente deixou de fazer o AX igual a B e a gente passou a escrever um B X básico mais um N X não básico igual a B. Pelo simplex lá que a gente já viu, o que a gente tem? Que esse cara aqui vai ser zero. Certo? Porque as variáveis que não são na base possuem valor de zero. As variáveis que estão na base são esse Bzinho atualizado. Para chegar nesse valor de Bzinho atualizado, que é a coluna B da iteração que eu estou fazendo, a gente tem que resolver basicamente esse sistema aqui, né? Ou seja, se nós olharmos aqui o nossa função objetivo Z, a gente também pode escrever o Cx como sendo o CBXB mais o CNXN, certo? Isso em qualquer momento. Em qualquer momento. Na primeira iteração, como é que a gente garante que isso aqui existe? A gente vai lá, cria variáveis de folga, para que essas variáveis de folga sejam as variáveis básicas do momento, certo? Onde que aparece a identidade aqui na atualizada. Já vamos construir a matriz atualizada aqui. Mas a gente tem variáveis na base. Isso aqui, ó, toda vez que não aparecer uma barra em cima, a gente está falando do modelo original, tá? Toda vez que aparecer uma barra, nós estamos falando dos elementos, dos coeficientes ou das variáveis do momento, da iteração do momento. Então, aqui sempre é original. Então, o que a gente faz para garantir isso aqui no momento? A gente cria lá as variáveis artificiais, variáveis de folga, e, quando necessário, ainda cria variáveis artificiais, para que a gente possa fazer essa construção aqui. Muito bem. Se nós pegarmos aí, multiplicarmos esse cara aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui e multiplicar ele por B é menos 1. Por que por B é menos 1? Bom, obviamente que eu quero saber quem são esses valores, né? Fazendo um adendo bem no cantinho aqui, ó. Se a gente quer resolver esse cara aqui, obviamente que se eu multiplicar os dois lados por B é menos 1, isso aqui é um método de resolução de sistemas, não é isso? Obviamente que isso aqui, se for inversível, se existe isso aqui, se existe essa inversa, o meu xb nada mais é do que b é menos 1b. Essa informação aqui, vocês guardem ela no bolso, que a gente vai usar a todo momento. Então, o que a gente está tentando fazer é isso, basicamente, né? Se a gente resolver multiplicar isso aqui por b é menos 1, o que acontece? Eu vou ter o xb aqui, olhando para esse canto. Aí aqui eu vou ter b é menos 1, n, xn, igual a b a menos 1b. O que é importante neste momento aqui? Bom, se a minha solução eu sei que é essa, bom, significa que esse cara aqui, a princípio, ele tem que ser igual a zero.
Ou seja, a inversa vezes o n é zero. Não, mas é por causa dessa multiplicação? Não. É por causa que essas variáveis fora da base são zero. Certo? Pela construção do simplex que a gente fez. Tudo bem? Então, esses são os elementos que nós temos aí. No dual, a gente vai construir e provar tudo isso daqui. Tá? Nesse momento, a gente vai fazer o seguinte. Então, vamos construir aqui, então, já para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer. Se a gente multiplicar esse cara aqui agora em quadro por b a menos 1, como é que vai ficar o quadro novo? Ou seja, quadro novo vai ficar assim. Aqui, nas variáveis básicas, aqui as variáveis não básicas. Muito bem. O que a gente viu lá no quadro simplex? Que os coeficientes da base, num momento qualquer, ele é zero. Lembram? A gente tinha que fazer as condições, tem que aparecer a identidade nas restrições e lá na função objetivo tem que aparecer zero. Por quê? Por enquanto, é porque é assim que funciona. Daqui a pouco a gente vai provar e vai mostrar nessas próximas, hoje, nas 3 aulas, que isso aqui funciona. Então, se eu multiplico b menos 1 vezes b, então aqui eu vou ter a identidade. Muito bem. Se eu multiplico b menos 1 por n, eu não sei que conta que vai dar isso aqui. Então tá lá, b menos 1, n. Do lado direito aqui eu vou ter o b menos 1, p. Beleza. E aqui eu vou ter, se a gente olhar agora para esse cara aqui embaixo, a gente vai ter uma atualização desses coeficientes. Ou seja, os não básicos menos CB, B a menos 1, N. Da onde que surgiu isso daqui? Daqui de baixo agora, ó. Se a gente multiplicar esse cara aqui, o CN, então isolando esse XN aqui, a gente vai ter lá que vai ter, ó, isolando esse cara, multiplicando por B menos 1, CB, B menos 1, XB, o CN vai ficar lá com o menos, tá? Então tá aí, ó. Esse é o elemento. E a nossa função objetivo? Que aqui no começo é zero, né? Aqui é o Z. No começo é zero. Nossa função objetivo vai ser menos CB B a menos 1 N. Que é esse isolamento aqui. Isso aqui é zero, CB menos 1 é isso aqui. Tudo bem? Que é o do outro lado. Beleza? Lembra que a gente passa tudo para o outro lado do Z aqui? Então, esses são os elementos após eu multiplicar B menos 1. Isso significa que a gente pode, dado um conjunto de variáveis que formem uma base, agora vem conceito. Agora começa a aliar um conceito. O que é uma base? É um subespaço gerador, onde todos os vetores são linearmente dependentes entre si. Opa, faz sentido. Começa a fazer sentido. Uma base, por definição, é isso. Né? Eu consigo gerar a solução, consigo gerar todos os outros valores do subespaço, e são linearmente dependentes. Bom, mas linearmente dependentes vem lá do conjunto convexo, etc., do que a gente viu na aula passada. Então, se eu consigo separar o meu conjunto A em colunas que são linearmente independentes e formam uma base para essa solução que está aqui. Se elas são linearmente dependentes, significa que vai ter uma inversa. Se eu tenho uma inversa, eu posso fazer essa transição e, dado uma certa base, eu vou ter qual é a solução do momento, em qual ponto extremo que eu estou. Basicamente, o simplex revisado é baseado nesse conceito. Ou seja, basta eu garantir que esse conjunto de colunas básico formem uma base. Para formar uma base, a gente simplesmente tem que ter um conjunto, se tem um M restrições, de M colunas,
no máximo m colunas, linearmente independentes entre si. E aí eu consigo formar uma base. Tudo bem? Então, essa é a lógica que nós vamos utilizar aí para frente. Vamos fazer o modelo, o exercício bem simples, tá? Então, maximizar... Deixa eu apagar aqui. Maximizar Z, bem simples, tá? 15x1 mais 10x2 sujeito a 2x1 mais x2 mais x3. Opa, não preciso x3 nesse momento. Menor ou igual a 1.500. x1 mais x2 menor ou igual a 1.200. E x1 menor ou igual a 500. Beleza? Então, a gente parte do princípio que aqui seria lá dois produtos, né? Um exercício simples. Dois produtos, o produto x1 e x2, onde que eu tenho a matéria-prima 1, matéria-prima 2, matéria-prima 3. Tenho essa produção aqui na matéria-prima 1. Para produzir uma unidade do x1, eu preciso de duas unidades da matéria-prima 1, uma unidade da matéria-prima 2 e uma unidade da matéria-prima 3. E para produzir o x2, eu preciso de uma unidade da matéria-prima 1 e da matéria-prima 2. E essas aqui são as disposições das matérias-primas, né? Obviamente aqui que x1 e x2 maior ou igual a zero. Tá? Muito bem. Para que a gente possa entender o simplex revisado, então eu vou transformar aqui já na forma padrão. Já estamos revisando aqui, né? Só lembrando aqui, forma padrão. A gente pode usar maximizar ou minimizar. Eu, particularmente, uso maximizar. Maximizar, B maior ou igual a zero, não negativo. Variáveis não negativas, todas as restrições de igualdade. Então, como tudo é menor ou igual, vou criar aqui as variáveis de folga, de uma maneira bem mais rápida aí, né? Só para revisar. Então, maximizar Z, 10x1, 15x1, mais 10x2, sujeito a 2x1 mais x2 mais um x3 igual a 1.500, x1 mais x2 mais x4 igual a 1.200 e x1 mais x5 igual a 500, onde agora x1 até x5 maior ou igual a zero. Beleza? Então a partir desse exemplozinho aí que a gente vai passar o algoritmo, o simplex revisado, ver toda a lógica aí. Vocês vão ver que a sequência é a mesma sequência que a gente tem do simplex, tá? Eu vou salvar isso aqui, depois eu mando para vocês. Então, vou pegar só, mudar aqui a data. Parte 1, hoje é dia 25. Salvar. Muito bem. Então, agora, vamos lá para o Excel. Deixar aqui a bandeja de lado, me ajeitar aqui na cadeira. Vamos ver se eu consigo. Antes da gente sair fazendo aí, vamos resolver ele pelo simplex normal, só para a gente relembrar como é que fazia isso. Então, eu tinha lá x1, x2, x3, x4 e x5. Professor, mas não precisava fazer isso lá no simplex revisado? Eu não lembro direito. Não, precisa, lembra? Tinha que ter a igualdade aqui, né? Tem que ter a matriz completa. Aí, aqui estavam a coluna da função objetivo. Então, eu particularmente colocava sempre as bordas aqui. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu colocava as bordas aqui.
e colocava uma borda aqui. Para mim era suficiente. Depois, com o tempo, a gente vai tirando as bordas, né? E aí, lá do meu modelo, se está maximizar, passa para o quadro com o sinal invertido. É isso? Então, ficava menos 15, menos 10, 0, 0, 0, a função objetivo 0, e as minhas restrições, 2 e 1, é isso? 2, 1 e 1, 2, 1 e 1, 1, 1, 0, 2, 1 e 1, 1, 1 e 0. E aí a gente criou as variáveis de folga justamente para construir a base. Porque, a princípio, nessa construção, se eu garanto que existe uma base, se eu garanto que existe um conjunto de colunas linearmente dependente que geram uma solução, que é uma solução básica factível, ou seja, é baseado numa base, é construída por uma base, por um conjunto de colunas de variáveis nos quais essas colunas são LIs entre si, e que a resposta disso seja todos os valores das variáveis, ou seja, o Bzinho maior ou igual a zero, o que nós chamamos de solução básica factível, é garantida. Para isso que nós colocamos esse cara aqui. E aqui nós temos lá os valores, 1.500, 1.200 e 500. Não podemos esquecer tudo isso, tá? Conforme vai passando o tempo, a gente tem que ficar cada vez mais na ponta da língua, todos esses termos, essas palavras, esses conceitos, eles têm que estar na ponta da língua para a gente discutir e para a gente conseguir construir tudo aquilo que é necessário. Muito bem. Então, vamos separar aqui, eu vou separar nessa aba, alguns elementos que a gente tem. Bom, se eu tenho 3 restrições, lá no meu conjunto a gente já viu que a solução de uma equação linear é um conjunto convexo, que eu coloquei no exercício para vocês que a interseção de conjuntos convexos é um conjunto convexo, ou seja, a gente garante que isso aqui tem um conjunto convexo, logo tem os pontos extremos que são baseados em LI, tudo isso a gente já viu, beleza? Muito bem. Então, quem são as variáveis aqui? XB. Opa, contrário. Vamos fazer assim, XB, tá? A gente tem aqui o vetorzinho das variáveis básicas, eu vou escrever assim, simples, tá? Para a gente construir x3, x4 e x5. Essas são as minhas variáveis básicas. Quais são os valores que ela tem? Os valores que ela tem são as variáveis, são os valores de B. 1.500, 1.200, 500. Vamos conferir isso aqui? Vale a pena a gente revisar essa coisa simples aqui para depois a gente ir para frente. Ó, se x3 vale 1.500, x4 1.200, x5 500, 1.500 igual a 1.500, 1.200 igual a 1.200, 500 é igual a 500, todas elas são não negativas, satisfez as restrições. x1 é não básico, x2 é não básico, é zero. Então, mais 0x3, 0x4, 0x5, 0 vezes 1.500, mais 0 vezes 1.200, mais 0 vezes 500, z dá zero, então o valor da função objetivo z é igual a zero. Beleza. As minhas variáveis básicas são essas, porque eu tenho uma solução não negativa, onde eu tenho aqui uma base, as suas matrizes da base. Então, agora nós temos que uma base B é igual. Ó, eu vou escrever aqui. Vou escrever na linha de baixo, só para a gente lembrar dos elementos, tá? A base aqui é o 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Só para a gente lembrar quem que são essas colunas. É o A3, o A4 e o A5. Para a gente usar a mesma anotação que a gente usou semana passada, tá? Na parte teórica. É a coluna 3, a coluna 4 e a coluna 5. Legal. O que mais que a gente tem? Bom,
Se a gente tem as básicas, a gente tem as não básicas. Então, a gente tem o xn aqui, que é o vetor x1, x2, que, por sua vez, vale em zero. X1 é igual a zero, x2 é igual a zero, onde o xb aqui é igual ao bzinho. E a minha matriz n, que é as colunas das variáveis que não estão na base, é o 2, 1, 1 e o 1, 1, 0. Quem são essas colunas? É o A1 e o A2. Então, o que eu... coloquei um para cima aqui, deixa eu ficar alinhado. O que a gente está escrevendo aqui é essa separação aqui, ó. A gente separou em quem são as variáveis básicas, quem são as variáveis não básicas. Falta separar os CBs. Muito bem, então vamos separar aqui os CBs. CB vai ser igual. Quais são os coeficientes das variáveis básicas que estão nesse momento? Eu tenho que olhar lá no meu modelo. Quem está na base aqui? x3, x4, x5. É 0 e é 0. Então, eu tenho aqui 0, 0, 0. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. Coeficiente da função objetivo não é valor das variáveis. O valor das variáveis é o Bzinho, é o RHS. Por isso que o RHS é tão importante, porque lá é a resposta. Os coeficientes da base são os coeficientes multiplicadores da função objetivo, que conforme a gente vai fazendo a iteração do simplex, ele vai se alterando, ele vai mudando, tá? Então, quando esse coeficiente tiver negativo, significa que ele tem uma contribuição a fazer na função objetivo. Significa que alguém quer entrar, alguém quer sair, que essa base vai mudar, e essa base mudando, o valor das variáveis que estão na base vão mudar, porque os valores das variáveis que estão fora da base vão ser zero. O coeficiente das variáveis que não estão na base, cuidado, não é menos 10 e 10. É 15 menos 10. É 15 e 10. 15 e 10. Reparem que todos esses elementos aqui, eu coloquei eles sem uma barra em cima. Sem uma barra em cima, por enquanto, é só os originais. Por enquanto, aqui eu não coloquei barra em cima, tá? Eu não sei como que eu vou colocar uma barra em cima no Excel, mas a gente já descobre aqui, qualquer coisa escreve barra em todo mundo, tá? Então, esses elementos aqui é o que eu tenho nessa função objetivo. O que o simplex faz, relembrando, existe alguém aqui cujo coeficiente, dada a forma padrão, dado o quadro inicial, construído da forma como o simplex manda. Se for de maximizar, inverte o sinal. Existe alguém negativo, alguém que vai contribuir. Sim, quem é o mais negativo, entre aspas, mais negativo, ou seja, o menor valor, é o x1. Então, significa que não está no ótimo. Tudo bem? Legal, eu vou fazer isso aqui. Vamos atualizar esse cara. Quem vai entrar na base? Então, a gente já sabe aqui que o x1 entra na base. Eu vou escrever aqui para a gente não esquecer. x1 entra. Vamos calcular o bloqueio. O bloqueio nada mais vai ser do que o B sobre o A e J, onde o J é o J estrela. J estrela é igual a 1, que é a coluna que vai entrar na base. Por isso que o x1 entra. Então, o bloqueio é o BI divididos por A e J estrela, tal que o bloqueio tem que ser o menor possível. Lembrando, por que o bloqueio tem que ser o menor possível? Porque lá no meu gráfico, se eu pego o maior, eu saio da minha região convexa. Eu vou para uma região não factível. Se eu não pegar o menor valor do bloqueio para sair da base, saio da minha região factível. E o simplex é um método que garante que a gente nunca deve sair da região factível.
Se a gente estiver fora, a gente quer entrar. Uma vez dentro, a gente não sai mais. Pelo menos usando o simplex do começo ao fim. Tá? Muito bem. Então, esse cara aqui é... Ah, não é isso que eu queria. Então, esse cara aqui é o meu elemento pivô. Tudo bem? Se esse cara é o elemento pivô, quem sai da base é o X5, porque o X5 está na base nesta posição. Então, X5 sai. Beleza. Lembramos tudo isso, então eu vou fazer lá aquilo que Ctrl C, vou jogar aqui, colar valores. Muito bem. Isso aqui eu vou copiar. Vou copiar tudo de uma vez. Ctrl C. Colar valores, para garantir que eu não estou mexendo nada. Muito bem, esse que é o elemento pivô é 1, então eu não tenho que fazer nada. Para todos os outros elementos, lembra que eu tenho que fazer? É o anterior menos o multiplicador fixo à coluna, vezes lá o anterior, vezes esse cara fixa a linha. Muito bem, e aí quando eu faço um arrastar, beleza. Então, acabei de fazer uma iteração do simplex, certo? Muito bem, nessa iteração do simplex, está aqui a iteração do simplex. Eu atualizei todos esses valores aqui. Olha só, olha o que eu vou escrever. Deixa um espaçozinho para ficar bonito. Então, tá aqui. Um pouquinho menor assim, dá para vocês enxergarem, não? Aí, acho que aqui já cabe todo mundo. Muito bem. Quem está na base nesse momento? O X1 entrou no lugar do X5. Então, aqui virou X1. Logo, o X5 veio para cá. Quem é o meu B atualizado agora? O meu Bzinho é 500, 700 e 500. Quais são as colunas que estão na base? A coluna A. Opa, A3, aqui não mexe. O A1 entrou no lugar do A5. Aqui virou o A1. Essa aqui é a minha base. Mas a coluna 1 era o 2, 1, 1. E a coluna 5 vem para cá, no lugar dela, que era a coluna 0, 0, 1. Os coeficientes da agora mudaram, que é o x3, o x4, o x5, o x1. Quem era o x1? É 15. Tá no básico aqui, que é o x5, x2, é C5 e C2. Vejam que eu peguei tudo original, certo? Agora eu vou fazer uma mágica aí para vocês. B a menos 1 é igual. Quem é a base desse momento aqui? Não é 100, 01, 010, 211. Essa aqui é a base do momento. Essa aqui são as variáveis básicas que estão nessa solução. Muito bem. Matriz inversa de quem? Dessa matriz. Epa! Dá uma olhada nisso aqui. Vou colocar alaranjado. Isso aí é bruxaria, professor. Isso aí não tá certo, não. Tá alguma coisa errada aí. É bruxaria, não funciona, não. Olha só. Aí a gente vai começar a pensar no simplex revisado, entendendo o que é aquele B-1 que a gente tanto falava lá. Ou esse B-1 aqui. O processo do simplex é construindo esses B-1s de uma maneira que seja o menor gasto possível computacional. Vou até arrastar aqui do lado para deixar um embaixo do outro. 100, 001, e esse cara aqui é inversa dessa matriz. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? Tendo os dados originais. E quem é
a matriz, quem é a matriz básica, eu consigo inverter a matriz básica e consigo calcular todo o resto. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. Agora eu vou deixar aqui. Olha só. Eu quero quem que é o Bzinho. Agora vamos colocar aqui... como que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar um bar. Uma barra em cima, tá? Uma barra em cima. Bom, o Bzinho atualizado, vamos voltar para cá. Ele está dizendo que é B menos 1B. Muito bem. Então, multiplica matriz. Matriz multiplica. Quem que é o B menos 1? É esse cara. Quem que é o B? Opa, o B original, sem barra, é esse elemento aqui. Sempre é original, sempre é esse. Olha, 500, 700, 500, está aqui. Quem é... vamos dar um exemplo qualquer aí, ó. Quem é a coluna 1? A coluna 1. A coluna 1 barra. Uma coluna 1 da mesma forma. Igual a matriz multiplica. Deixa eu ver se a ordem vai estar correta. A original, que é essa daqui. Opa, vamos pegar aqui a original que está aqui, ó. Que eu separei. Opa, tá aqui. A minha coluna 1 atual nada mais é do que o B menos 1 do momento vezes a original. E assim, olha só, eu consigo reconstruir todo mundo aqui. Opa, mas professor, um negócio aqui que era uma conta, olha lá. CN menos CB menos 1N. Vamos reconstruir esse cara aqui. CB é B menos 1N. Então, o que seria o N aqui para, por exemplo, uma variável não básica? Uma variável não básica aqui seria, por exemplo, o CJ menos CB é menos 1. Veja que aqui o CB e B é menos 1 não muda. Aqui o NJ, quer dizer, a coluna J. Vamos fazer essa conta, vamos ver o que acontece. Então, vamos pegar um elemento qualquer aqui. Vamos pegar o próprio... não, vamos pegar aqui o C2. Então, vamos ver quem que é esse C2 aqui. Então, o C2 barra. Porque o C2 sem a barra em cima, eu tenho. Tá aqui, ó. É 10. Tá aqui. Ó, A2, aqui é o C2. C1, C2. C3, C4, C5. Então, o C2 está aqui. Esse é o original. Quem que é o C2 barra? Vamos ler lá. Vamos ver como que é a fórmula. A fórmula é o C2 original, tudo bem, igual ao C2 original, menos CB a menos 1, CB vezes B a menos 1, vezes a coluna original. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Vamos ver se o Excel vai permitir para a gente. CB a B é menos 1. Os coeficientes da base, neste momento, é esse aqui, ó. CB, que é o coeficiente da base neste momento, é o 0, 0 e o 15. Tá? Para fazer na ordem aqui, gente, eu vou ter que só fazer o transposto, tá? Então, eu vou só colocar aqui embaixo, antes de fazer isso, vou colocar o transposto aqui, ó. 0, 0, 15. Só para ficar a ordem 1 por 3 vezes uma 3 por 3, tá bom? Então, aqui os 10 menos multiplica matriz multiplica, eu vou abrir aqui um parênteses, tá? Quem que eu quero que multiplique? Eu poderia colocar aqui, multiplica, transpõe e tal, mas aí ficaria a fórmula muito grande, tá? Vezes o B menos 1. E tudo isso daqui, ó, então esse aqui é um resultado. E tudo isso daqui eu vou multiplicar pelo N. Então, vou abrir de novo,
matriz.multiplica. Eu vou pegar esse resultado aqui e vou multiplicar pela coluna, volta para cá, pela coluna N que eu estou fazendo, ó. Que eu só estou fazendo o C2, então a coluna A2. Quem que é a coluna A2? Tá aqui. Tomara que eu aceite tudo essa contarada. Ah, não, eu vou ter que fazer em duas partes, tá bom? Vou ter que fazer em duas partes. Então, vou tirar isso daqui. Ctrl X. Vou ter que fazer em duas partes. Igual. Vou ver. Então, tá aqui. Esse cara. Ó. Esse vezes esse. Neste caso aqui, dá ele mesmo. Uma coincidência. Tudo bem? Então, agora eu vou multiplicar. Matriz multiplica este elemento vezes este, o A2 que a gente quer, né? Muito bem. É zero. Então, agora só. Nós temos aqui o C2 menos essa conta. É 10. É 10, tá correto? Tá correto. Não, mas aqui tá menos 10, professor. É 10. Não, vamos lembrar que o coeficiente atualizado, quando eu jogo para o quadro simplex, está com o sinal invertido. Então, se eu quero ter esse coeficiente atualizado, esse pedaço aqui, na verdade, é com o sinal invertido no quadro simplex. No quadro simplex. Esse aqui é o termo na equação ou na função objetiva original. Como a função objetiva original é de maximizar, a gente está invertendo o sinal. Não podemos esquecer disso. Tudo bem? Perceberam aí que eu consegui atualizar o meu Bzinho, eu consegui atualizar uma coluna, eu consegui atualizar qualquer valor, obviamente que se está na forma padrão do meu quadro, eu multiplico por menos 1, para poder inverter lá, mas eu consegui reconstruir todo o quadro somente com uma informação. Os valores originais, que eu preciso ter de qualquer jeito, e quais são os caras que estão na base. Uma vez que eu sei quem são as variáveis que estão na base, eu tenho a matriz básica. Uma vez tendo a matriz básica, eu tenho o B a menos 1. Uma vez que eu tenho o B menos 1, eu consigo calcular todo esse resto. Perceberam? É isso que o simplex revisado traz para a gente. Para que eu vou calcular e carregar um monte de informação se eu posso atualizar somente aquilo que é necessário, baseado na matriz inversa? Professor, até aí tudo bem. Até aí, beleza. Mas, entretanto, contudo, todavia, inverter uma matriz não é um processo barato computacional, né? Inverter uma matriz de 5 por 5, beleza. De 50 por 50 já não está tão beleza. Se eu inverter uma matriz de 1 milhão por 1 milhão, ixi, aí ferrou-se. O que o simplex faz é atualizar essa B a menos 1 por meio do pivoteamento. Ou seja, eu só vou fazer pivoteamento naquilo que me interessa, que é na matriz B menos 1. Se eu faço o pivoteamento na B menos 1, a quantidade de contas que eu vou fazer é bem menor do que eu preciso, e a partir da B menos 1, com multiplicações simples de matriz, que aí sim, multiplicação de matriz é barato computacionalmente, bem barato, né? Eu consigo dar vazão para isso. Só para a gente chegar na solução ótima aqui, eu vou continuar esse quadro, e aí depois eu vou passar na aba do lado para a gente construir o simplex revisado, tá bom? Muito bem, então é assim. Então vamos lá. Esse cara quer entrar na base, só para a gente agora vamos só concluir rapidinho, tá? Esse cara quer entrar na base, o meu bloqueio é isso. Lembrando, obviamente, né, que
a variável que quer sair da base. Então, aqui x2 entra. X está aqui, o menor deles. Se o menor está aqui, então x3 sai. Lembrando que eu não posso colocar aqui no bloqueio nenhuma conta que dê com o meu A e J estrela 0 ou negativo. Ou seja, o meu A e J estrela tem que ser extremamente positivo. X3 sai. Muito bem, então agora eu vou pegar isso aqui. Ctrl C, vou colocar aqui como valores. Vou pegar esse modelo, Ctrl C. Vou colocar aqui como valores, está cheio de conta ali. Certo? E aí eu vou atualizar tudo. O meu elemento pivô é o elemento A22. O A22 já é 1. O elemento A22 já é 1. Então basta eu atualizar o resto, que vai ser nada mais, nada menos do que o anterior menos o multiplicador do momento fixa linha, fixa coluna, perdão, vezes a linha pivô, fixa a linha. Muito bem. Repararam uma coisinha aqui? Olha só. Na primeira iteração, quem era o elemento que entrou na base? Qual era o C barra atualizado? Era o 15, não era? Olha quem apareceu aqui. Agora o C barra atualizado aqui, essa conta aqui, ó, melhor dizendo, não deu 0? Olha quem apareceu aqui. Vamos começar a desconfiar de algumas coisas aí, tá bom? Fixo aqui, fixo ali. Beleza. Aqui tá menos 10. Peguei a coluna errada, né? Aí, beleza. Tá, o menos 10 aqui, ó. C barra 10. C 10, ele veio para cá, lá, ó. É ele aqui, ó. O C atualizado. Vamos, deixa ele aí na... O menos 10, o menos 15 tá aqui, veio daqui. O menos 10 tá aqui, veio dessa conta agora. Vamos deixar ele aí em stand-by pra gente. Ó, a mesma conta aqui, né? O elemento antigo da segunda linha é... o elemento novo da segunda linha é o antigo menos o multiplicador da coluna pivô vezes a linha pivô. Muito bem, arrastei tudo isso aqui para o lado. Tem mais alguém que entra na base? Tem. Beleza, esse cara aqui. O X5 entra na base. Vamos calcular o bloqueio. O menor elemento é esse, ou seja, o elemento pivô é o A25. Senhor, não estou entendendo mais nada. O X5 não saiu da base? Por que ele entrou na base? Quer entrar na base agora? Ué, sem problema nenhum. O fato de não entrar na base novamente está restrito às variáveis artificiais. As variáveis artificiais, uma vez que saíram da base, nunca mais voltam. Por quê? Porque ela é artificial, porque ela não existe. Agora, as variáveis originais e as variáveis de folga, elas podem fazer qualquer combinação. Ela pode sair da base, voltar da base. Eu estou tentando achar as combinações de M variáveis LIs. Então, obviamente, que eu posso entrar e sair com a mesma variável quantas vezes forem necessários. Tudo bem? Porque é uma sequência de pontos. Não esqueça que esse problema original é x1, x2. No momento que a gente coloca na forma padrão, nós estamos no R5. E cada ponto aqui no R5, para construir uma base dessa restrição aqui, a gente está pegando 3.
Então, pode ser a combinação de quaisquer 3. Certo? Não podemos esquecer disso. Então, beleza. Vamos lá. Ctrl C. Colar valores. Vamos copiar aqui. Ctrl C. Colar valores. O elemento já é 1. Muito bem. Então, não precisamos fazer nada nesta linha. Menos... Conferindo, é o elemento anterior, ó, não fixei corretamente, tá? Então, tá errado, vamos voltar aqui, vamos fixar ele corretamente, faltou um, é na linha. Vamos conferir? De vez em quando é bom dar uma conferida, tá? No elemento na coluna certa, que a coluna é a linha 2, tá tudo certo. Tem que cuidar, gente. Muito bem. Aqui tá certo. Arrastei. Muito bem. Chegamos na solução ótima. Então, vamos lá. Vamos olhar a solução ótima agora. A solução ótima está aqui. 13.500. Variáveis que estão na base. Então, agora vamos trazer todos os elementos aqui e vamos corrigir eles para ver o que acontece. Ctrl C. Vamos colocar ele aqui em cima. Ctrl V. E agora vamos atualizar. Quem que está na base nesse momento? Na ordem. Não esqueçam, tá? Sempre na ordem. Cássio, Oi? só um minuto. Eu acho que a linha 39 você não alterou, não. Ela tá igual. Não alterei porque o elemento pivô que já é 1. Ah, tá. Desculpa. Certo? Pergunte, não deixe de perguntar, porque senão, se não ficar dúvida para trás, depois não sabe como é que eu cheguei aqui. Mas é porque o elemento pivô já é 1, então eu não preciso atualizar. Certo? Então, olha Oi. só. Não, pode falar? Não, Pode eu falar? só comi bola nessa. Foi, Ah, tá foi bom. falta de atenção só. Não, tranquilo, mas não deixe de perguntar, porque se passar em branco... Agora, olha só. Vamos, então, atualizar todo mundo aqui. Quem que são as variáveis básicas do momento? Na ordem. Tem que ser na ordem. x2, x5 e x1. Então, é x2, x5, x1. Quem é o B atualizado do momento? 900, 200, 300. Quem não está na base aqui, na x3, x4. Aqui as não básicas não importa a ordem, tá? Quais são as colunas na base? Na ordem. Então, é o A2, o A5 e o A1. Quem não estão, para acompanhar a ordem de cima, A3 e A4. Bem, vamos colocar aqui quem são essas colunas. A2, quem que é o A2? O A2, lá no meu problema original, é isso aqui. Ctrl C, colar valores, para garantir que não está vindo nada. O A5, Ctrl C, colar valores. O A1, colar valores. O A3, e o A4 são as colunas não básicas. Os coeficientes da base é o C2, o C5, o C1, que por sua vez são C2 é 10, C5 é 0, C1 é 15. E aqui é o C3 e o C4. 0 e 0. Coeficientes da base original. Lembrando que não tem nenhum nada, né? Não tem barra, nada. Tá? Agora, eu vou fazer essa mesma conta aqui. Eu só vou corrigir
Ver se eu consigo pegar na linha aqui certinho. Não vai dar. Eu só vou corrigir, tá? Não se assustem aqui. Então, quem que é o inverso que eu quero? Dessa matriz aqui, certo? Ó, esse lado aqui são todos os elementos originais e eu estou dizendo que as três variáveis que estão na base, x2, x5, x1, nessa ordem. Construí o meu B do momento e estou invertendo aqui ele agora. Dá aí uma olhadinha. Certeza que isso é magia negra, professor. Não tenho dúvida. Pô, eu fiz 2 iterações aqui, só o simplex normal. Quando eu peguei a coluna de inverti. E mais, olha só, está na mesma posição que a matriz inversa original. É isso mesmo. A matriz identidade original, quando a gente força a barra para aparecer nas colunas a matriz identidade original, naquela posição, eu vou ter sempre a matriz inversa do momento. Sempre, professor, sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá, professor, mas se a gente usa variável artificial, você falou que depois que ela sai da base, a gente pode jogar fora no quadro simplex. Pode jogar fora. Você perdeu uma coluna da identidade, da inversa do momento. A gente joga fora no quadro porque não nos interessa, mas quando a gente está no simplex revisado, que a gente vai ver agora, a gente vai manter somente a informação de quem é a B-1. E a B-1 no quadro sempre está na mesma posição que a primeira inversa, que é a identidade, que a inversa da identidade é a própria identidade. Na mesma posição sempre. E aí agora, se eu multiplicar... Vamos voltar para cá. Para o original, né? Para o B original. Olha lá, o B original. B a menos 1, B original. 900, 200, 300. A coluna 1 barra, só para a gente ter certeza aqui, ó. Original, vamos pegar a coluna 1 original. Devia ter pego lá em cima, mas tudo bem. Coluna 1 original. Tá aqui. Coluna 1 original, ou melhor, coluna 1 atualizada, coluna 1 atualizada. Aqui eu tenho que fazer as contas, eu não vou atualizar isso aqui, tá? Porque a gente vai fazer parte do simplex revisado de maneira correta. Perceberam, então? O que o simplex é? Nada mais é do que eu ficar testando iterativamente quais são as M variáveis que vão formar a base para que eu possa inverter a B-1, e esse inverter a B-1, eu consigo reconstruir todo o meu valor. Ah, e o Z, professor? Bom, se você multiplicar só isso aqui, CB, B-1, menos 1, a gente vai chegar nesses 13.500 aqui. Depois a gente vai fazer isso com calma, tá bom? Agora, se eu já sei os valores, as variáveis aqui, x2, eu tenho A2, a variável na base x2, eu sei que x2 vale 900, eu sei que x5 vale 200, eu sei que x1 vale 300, muito mais fácil para calcular o z é substituir na função objetivo, né? x1, o coeficiente de x1 é 15, de x2 é 10. O meu z aqui, na verdade, é igual a 15 vezes, quem que é x1? X1 está na base no terceiro, esse 300 aqui, mais 10 vezes, quem que é o valor de x2? x2 é o primeiro que está na base, esse 900 aqui. Pronto, recuperei z. Então, eu tenho tudo que eu preciso aí de uma maneira bem fácil. Muito bem. Agora vamos passar para o simplex revisado. Agora a gente vai passar para o simplex. Agora vai fazer todo sentido o simplex revisado. O simplex revisado, ele basicamente, ele tem 4 passos, tá? 4 passos. O passo número 1, então agora esqueça tudo lá, voltamos para o problema original. Vamos pegar o problema original aqui. Ctrl C. Colar valores. Problema original. Aqui que eu não sei se eu vou conseguir fazer bonitinho, tá? Mas eu vou tentar. Juro para vocês que eu vou tentar. O primeiro passo
como tudo no simplex, é identificação de quem é na base e quem não é na base. Tá? Então, essa identificação, eu vou separar só aquilo que nos interessa neste momento. Ou melhor, isso aqui nos interessa, tudo isso aqui nos interessa. Beleza. Isso aqui nos interessa. Vou começar a fazer aqui. Então, estão os elementos originais. Toda vez que eu precisar dos elementos originais, eu vou buscar aqui de alguma forma. O primeiro passo do simplex revisado é definir quem entra na base. Esse aqui é o passo 1. Quem entra na base? Muito bem. Que conta que eu vou fazer aí para quem entra na base ou não entra na base? Bom, vou fazer aquela conta lá que a gente fez agora. Né? Para as variáveis não básicas, apesar que, bom, vou colocar aqui, para as variáveis não básicas. A primeira até eu vou fazer com todas as variáveis aqui, mas depois vocês vão ver que não precisa mais. Eu vou fazer a seguinte conta. Ou seja, para todo J não básico. A seguinte conta. O CJ barra, lembra que o barra é o atualizado, certo? É igual ao C minúsculo, a gente vai ser igual ao CJ menos CB vezes B é menos 1 vezes, a gente estava chamando lá de N, eu vou chamar aqui de AJ. O N é todas as colunas não básicas, né? N vem de não básicos. Então, eu vou chamar aqui, como eu estou atualizando só a coluna J, de AJ. Tudo bem? Muito bem. Só que para facilitar a vida, CB a B menos 1, a CB a B, B é menos 1 sempre é o mesmo, CB são sempre os mesmos, não tem barra em cima, certo? O que muda aqui do lado direito da igualdade é que para cada J o que vai mudar é o CJ e a coluna AJ, certo? Muito bem, então eu vou chamar esse CB-AB-1, eu vou chamar esse CB-1, eu vou chamar de um outro nome qualquer. Vou copiar aqui. Eu vou chamar ele de vocês vão encontrar nos livros tanto π quanto y. Eu vou chamar ele de π, tá bom? Aqui não dá para fazer π aqui, vou chamar assim, ó. Não, vou chamar de y, vai. Y. Tá? Então, eu vou até colocar aqui, onde o y é igual a CB vezes B menos 1. Como ele não se repete, uma vez que eu calculo o CB é B menos 1, o resto fica fácil. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou calcular esse y, então, esse y, que é igual os coeficientes que estão na base, CB, vezes B a menos 1. Tá? Vou começar a deixar aqui agora, então, tirar a igualdade, e vou começar a deixar aqui o CB em linha, para poder o CB a menos 1 ficar certinho, tá?
forçando bem a barra, na verdade é CB transposto a B menos 1, né? A gente simplifica ele fazendo isso. Então, vamos lá, igual a matriz multiplica CB, B é menos 1. Bom, a gente tem aqui o B, como a gente sabe que é identidade, neste caso aqui eu vou pegar a própria identidade. A partir do próximo eu pego lá esse elemento. Então eu tenho aqui o CB, o Y, que é o CB B menos 1. Então quem são os J's que eu tenho que atualizar? Quem são os J's que eu tenho que atualizar? Eu tenho que atualizar quem está na base nesse momento. X3, X4 e X5. Quem não está na base? 1 e 2. Então eu vou atualizar para o 1 e eu vou atualizar para o 2. Eu vou colocar aqui vai ser o CJ. Aqui eu vou chamar o Y vezes o AJ, tá? E aqui no final, quando eu faço a subtração dos dois, eu vou ter o CJ barra. E aí eu consigo arrastar mais fácil. Então o CJ barra vai ser 1 e o 2. O Y vai ser a matriz multiplica desse cara, que é 1 por 3, vezes as colunas. Eu vou fixar esse cara aqui. Ah, não vai adiantar, tem que ser pro lado. Tudo bem. Vezes esse daqui. Tudo bem? Legal. Quem é o meu CJ barra? É este menos este. Bacana. Até aí tudo bem. Entretanto, a gente não pode esquecer, que neste caso a gente pegou um problema de maximizar, certo? Então, para maximizar na coeficiente da função objetiva, a gente multiplica por menos 1. Como sempre, a minha forma padrão que eu explico é de minimizar, então a gente vai fazer o seguinte: esse C barra atualizado, a gente vai colocar um sinal de menos na frente dele. Por quê? Porque a gente sabe que na linha da função objetivo do quadro simplex, cuja forma padrão está em maximizar, quando eu jogo para o quadro simplex, eu inverto o sinal. Então eu vou colocar aqui um menos isso, menos toda essa conta. Não mudei nada, concordam comigo? Eu não mudei a... Eu não mudei absolutamente nada aqui. Deixa eu tirar esse... Pronto. Oh, igualzinho, não sai, não é para ficar aqui. Tudo bem? Então, da mesma forma que aqui também não muda nada, ó. Menos aqui, menos toda essa parte aqui. Não muda nada. Ou seja, essa conta aqui, na verdade, é menos essa diferença. E aqui eu tenho o meu CJ atualizado. Tudo bem? Então, para quem entra na base, eu tenho que calcular esse valor aí, que é o CJ, o coeficiente original, lá no meu modelo original, menos CB vezes B é menos 1, que para cada iteração não muda nunca, porque é o CB, são os coeficientes das variáveis que estão na base, vezes o B menos 1, que é a inversa das colunas das variáveis que estão na base, né? Nessa iteração isso aqui não muda, vezes a coluna a J que eu quero fazer.
tudo isso aqui com som invertido, esse menos 15 e esse menos 10 apareceram aqui. É isso mesmo que eu quero. Muito bem. Aqui eu defini quem entra. O critério continua sendo o mesmo, ele continua sendo simplex. Tá? Então aqui, ó, x1 entra na base. Muito bem. Uma vez que eu defini quem entra na base, o próximo passo agora é cálculo do bloqueio. Passo 2. Bloqueio. O bloqueio continua sendo exatamente a mesma conta. É o mínimo entre todos os meus Bs e Is, só que não pode esquecer que é o BI barra atualizado, certo? A linha aí, quando a gente faz o bloqueio, olha só, deixa eu tirar daqui, já volto. Quando a gente faz o cálculo do bloqueio, sempre é com o B do momento. B do momento. Certo? Então, aqui na minha conta também é o B do momento. Sempre que a gente falar que é o do momento, da iteração, a gente coloca um barra. Muito bem. Então, aqui, divididos por quem? Pelo meu A, elemento A, da linha I, nós vamos chamar aqui, a gente estava chamando de J estrela, não é isso? Vamos colocar esse cara, continua sendo J estrela. É a mesma fórmula, não muda absolutamente nada. Para todo I. Para todo I. Esse é o nosso I. Então, aqui, não vamos esquecer que o J estrela é igual a 1, que é o X1 que entra. Muito bem. Basicamente, é eu olhar... Pera aí, professor. Então, se eu tenho que ter aqui o BI e o AJI, eu preciso, antes de mais nada, atualizar esses dois, não é isso? É isso mesmo. Então, aqui eu preciso atualizar esses três caras. Então, aqui eu vou ter o I, 1, 2, 3, sempre vai ser 3, porque eu tenho 3 restrições. O meu BI barra. Para colocar ele em coluna, eu vou multiplicar, em vez de ser B menos 1B, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. No meu caso aqui, o B menos 1 é identidade. Então, aqui, matriz multiplica a identidade vezes o Bzinho. Obviamente que vai dar o próprio, né? Neste primeiro caso, eu não posso esquecer aqui que E é igual a B menos 1, porque é a identidade. Tá? Não podemos esquecer disso. A e J estrela. Então, vamos lá. A e... Ou melhor, se é J estrela, esse cara aqui também é barra. É o atualizado. Então, eu tenho que atualizar aqui o A, no meu caso aqui, J estrela, barra. Da mesma forma, matriz multiplica a minha inversa. Quem que é o AJ? Quem que quer entrar? Quem quer entrar é esse cidadão aqui. Esse cidadão original. Não podemos esquecer, tá? Então, eu tenho... Então, agora, meu bloqueio está aqui. Nada mais é do que esse divididos por esse. 750, 1.200 e 500. Exatamente o que nós tínhamos aqui. Muito bem. Calculei o bloqueio. O menor deles, da mesma forma, o menor positivo, né, viável, não podemos esquecer que é para todo I,
Vamos colocar ainda a condição que A e J estrela maior estritamente do que zero. Não podemos esquecer disso também. Passo 3. Qual que é o passo 3? Bom, ou melhor, o que a gente acabou de definir no passo 2? Quem sai, não é isso? Se a gente definiu aqui no bloqueio, quem sai. Peraí, como assim quem sai, professor? Vamos entender aqui. Se é a minha coluna, o X3 está na primeira linha, o X4 na segunda linha, o X5 na terceira linha, o menor deles é esse I igual a 3 que sai. Esse é o menor. Logo, X, quem que está na terceira linha? X5 sai. Certo? Não vamos esquecer, ó. Quem está na primeira posição na ordem? X3, X4, X5. A lógica continua a mesma. Só que nós não estamos fazendo todas aquelas contas, estamos fazendo bem menos contas. Parece que é mais no início, mas não é mais, é menos, tá? Muito bem. O terceiro passo é o pivoteamento em si. Pivoteamento. O que a gente faz no simplex normal? Veja, todas essas contas aqui, na prática, a gente faz também. Só que essa conta inicial aqui das variáveis que entram na base, no fundo, no quadro inicial já vem pronto, porque o meu CB vezes B menos 1 é o 0,0 na original, ou seja, não vai mudar nada quando eu multiplicar pela coluna aqui, certo? Porque eu forcei a barra para que isso acontecesse. Então, na próxima iteração, eu faria essa atualização dos coeficientes da função objetivo. Na próxima iteração, na hora que eu faço a iteração do simplex, na segunda iteração em diante, a iteração 2 até o final, a atualização desses aqui vem do pivoteamento. No nosso caso aqui, a gente não vai pivotear na linha função objetivo, porque isso vai ser atualizado no passo 1 da próxima iteração. Então, a gente vai atualizar só aquilo que nos interessa daqui de baixo. Ah, mas isso aqui também já está atualizado. Então, vamos... Não, isso aqui não está atualizado, não. Isso aqui está do momento. Então, eu tenho que atualizar tudo isso daqui. Então, vamos fazer isso. Como é que a gente faz, então, o pivoteamento? A gente faz o seguinte. Exatamente como a gente faria na matriz do simplex. Entretanto, a gente vai construir a seguinte coisa. Como é que é o pivoteamento? A gente vai sair de uma matriz por partes, que é a B menos 1 do momento. Eu vou ver se... Eu vou colocar 2 pontos aqui, tá? Entendam esses 2 pontos aqui como sendo uma divisão de matriz por partes, tá? B menos 1 do momento. A coluna AJ estrela barra, porque é a coluna pivô, não é isso? A coluna pivô. E eu vou ganhar de graça aqui o meu B barra. O meu B atualizado. Eu vou atualizar o meu B barra. Ou seja, a partir desse momento, eu vou atualizar todos esses caras. Então, ó, eu estou construindo um conjunto que é o B menos 1, composto com a J barra, mais o B barra. E eu vou transformar isso... Deixa eu achar aqui. Eu vou transformar isso num elemento que é o seguinte. O B menos 1 novo. Na coluna identidade, na posição I, vou colocar I estrela, onde que esse I estrela é essa posição que quem vai sair da base. E B, o Bzinho barra, porém, novo. Ou seja, eu estou atualizando todo mundo aqui.
Estou atualizando todo mundo aqui. Então, vamos montar esse cara aqui. Quem que é o B-1? No meu primeiro caso, o B-1 é a própria identidade. Própria identidade. Quem que é o A/1? Ah, eu atualizei ele aqui. Quem que é o B-1 do momento? O B do momento. Eu atualizei ele aqui. Então, esqueci de colocar como valores. Tá aqui. Então, ó, é a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Tudo bem? O que que eu tenho que fazer? Quem que é o elemento pivô? Não é o X5 que saiu, não é na terceira linha, então esse cara aqui é o elemento pivô. Eu tenho que transformar ele em 1. Vou fazer igual a gente faz, ó. Esse aqui é o elemento pivô. Eu tenho que transformar ele em 1. Então eu vou colocar aqui, ó, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Se eu tivesse que transformar esse cara em 1, não, simples, né? Eu vou pegar o elemento pivô igual a gente fazia. Isso aqui divididos por elemento pivô fixo. Eu tenho que fazer aparecer aqui a coluna identidade daquela coluna que quer entrar na base. Porque é isso que eu faço aqui, ó. 2, 1, 1, eu transformo na coluna identidade na posição que eu quis entrar. X5 sai, na posição eu transformo em 1, o resto tudo em 0. É isso que eu estou fazendo. Muito bem. Agora eu tenho que zerar esse e esse. Poxa, mesma coisa que anteriormente, né? Igual a o elemento anterior menos o elemento que multiplica fixa a coluna vezes a linha pivô nova. Exatamente igual. Vamos ver se deu certo? Pronto. Fiz um pivoteamento. Peraí, o que que eu ganho com isso, então, professor? Olha aqui, ó, vamos conferir se está certo. Ó. 1, 0, 2 menos 1, 1. Tá aqui, ó, a identidade está certinho. AB menos 1. A coluna é o 001? É o 001, isso mesmo. O meu B atualizado é o 500, 700 e 500? 500, 700 e 500, é isso aí. Opa, bateu, beleza. Boa conta, deu tudo certo. Deixa eu tirar aqui, ó, as bordas, que agora a gente já viu como é que faz. E tá aqui o meu pivoteamento naquilo que me interessa. Aonde que eu estou economizando aqui, gente? Se eu tenho agora, se eu tenho, imagine que eu tenho aí 300 variáveis e 3 restrições. 300 variáveis e 3 restrições. Todas as 3 restrições, ou seja, tem uma base com 3 por 3. Eu tinha atualizado aqui uma coluna, o B, beleza? E aqui eu atualizei o B menos 1, a nova coluna somente daquilo que me interessa, ou seja, eu atualizei 3, porque são 3 restrições, mais uma que é aquilo que me interessa, mais o Bzinho, porque é o valor das variáveis que estão na base no momento. Certo? Bom, atualizei 4, 5 com o B com o RHS, se eu tivesse 300 variáveis, se eu tivesse que atualizar o quadro simplex do inteiro, eu teria que atualizar 300 colunas mais uma do B, 301. Será que eu ganhei em conta, não? Poxa, nem se fale, né? Eu deixei de atualizar praticamente de 300, atualizei só 4. Ou seja, são 296 colunas a menos que eu tenho que atualizar. Por quê? Porque elas não me interessam. Porque elas não me interessam. Só me interessa atualizar aquilo que vai entrar na base.
Elas não me interessam, essas colunas, nesse momento. Se eu quiser qualquer uma delas, eu pego a coluna, multiplico pelo B-1, que é esse B-1 agora. Esse é o B-1 do momento. É isso que me interessa. Esse aqui é o B-1 novo, ó, B-1 novo. Eu pego aquela coluna, atualizo ela e tá beleza, eu sei o que está acontecendo. Ah, eu quero saber qual que é o meu coeficiente na base. A primeira coisa que a gente vai fazer isso no próximo passo é atualizar todos os coeficientes da base. E assim por diante. Tudo bem? Então, eu economizo, começo a economizar bastante coisa, principalmente em termos de armazenamento de informação. Por quê? Porque o que eu tenho que armazenar é a B-1 do momento e o Bzinho. O resto tudo eu construo, porque o CB eu tenho, o B-1 do momento eu substituí a atual matriz no lugar onde estava a matriz atualizada. Ou seja, é só um espaço no computador, eu não tenho que ficar salvando um quadro novo, um quadro novo, um quadro novo. É só um lugar. Esse aqui eu vou calcular a cada momento, porque eu faço essa conta aqui. Esse aqui eu vou calcular porque eu tenho o original, eu tenho as informações originais, e essas contas aqui eu vou ter sempre no mesmo lugar. Sempre um B barra, é o mesmo vetor que eu estou atualizando, sempre o AJ barra, eu sempre escrevo lá que é o meu vetor AJ barra, estou atualizando, o meu bloqueio está atualizando, e eu só economizei esse espaço aqui. Obviamente que aqui no exercício a gente vai acabar fazendo, repetindo as coisas, mas eu poderia agora só substituir aqui, mudar 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 aqui. Ou seja, o meu espaço, a minha memória, o meu espaço em memória, em armazenamento, diminui absurdamente, tá? Muito bem. Como é que eu sei que chegou no ótimo? Sempre após o passo 1, que são as variáveis, a definição das variáveis que entra na base, eu vou lá e vou, esse cara entra na base? Se todo mundo que tiver aqui tiver positivo, é porque ninguém quer entrar na base. Acabou. Então, o meu critério de finalização do simplex revisado é o mesmo do critério do simplex em quadros. Ninguém mais quer entrar na base, acabou, não entra, acabou o simplex. Tudo bem? Então, vamos parar agora um pouquinho, dar uma descansadinha, e aí a gente volta, termina essa iteração aqui, para a gente ver agora como é que vai sendo atualizado o meu simplex revisado, e já mostra como é que vai fazer o simplex revisado num método de 2 fases, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha, uns 15 minutinhos aí.